muitas vezes para vencer, e é uma frase de Maquiavel. O inimigo, para poder, às vezes, destruir uma pessoa, ele isola ela primeiro. Ele deixa ela sozinha. Porque a Bíblia diz, é melhor ser dois do que um. Que quando um tiver caído, o outro o levanta. Um ao seu companheiro disse, esforça-te. Um ao outro ajudou, ao seu companheiro disse, esforça-te. O sábio Salomão disse, um cordão de 3 dobras não se quebra com tanta facilidade. Aí eu não tenho nem paciência, irmão, para lidar, às vezes, crente de ministério e vai pela vereda do isolamento. Eu vou me isolar, vou me trancar, eu vou... irmão, é criancice, é meninice isso. É tudo que o demônio quer, é uma armadilha do diabo. Quando a igreja passava a luta, a igreja primitiva, sabe por que ela vencia? Porque ela se unia. Ela não se isolava. Ela se unia. Lembra de Pedro? Pedro foi preso, a igreja se uniu e foi orar. Não é se isolar, é se unir, é congregar. E o que é congregar? É se ajuntar. Então, qualquer coisa fora isso é uma armadilha do demônio, irmãos. É uma armadilha de Satanás. Eu, infelizmente, tenho ouvido coisas que dá náusea. Entendeu? De algumas pessoas que só Deus. Mas vamos lá. Malaquias, o período de Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, ele teve um problema porque ele pega a nação com a decadência espiritual, devido, né, às influências dos cativeiros, devido às lutas, às provações, às tribulações. Então eles se influenciaram, se inflamaram com aquilo que não agradara a Deus. Então não foi fácil para Malaquias, antes de entrar esse período intertestamentário, que foi a última voz. As nações, isso mostra também que Israel entrou para esse período de silêncio de Deus, entrou em decadência espiritual, mostrando que não é a luta também que te leva à decadência espiritual. É a decadência espiritual que te leva à luta. Porque a nação, quando vai para o período interbíblico, ela já está em decadência espiritual. Tem coisa, irmão Caíba, o inimigo se levantou. Você acha que o inimigo se levanta quando você está forte? Você acha mesmo que o inimigo vai se levantar quando você está ali orando, jejuando, vigiando? Não. Ele levanta na sua decadência espiritual. Quando ele nota que você parou de orar, quando ele nota que você parou de ler a Bíblia, você parou de vigiar, parou de santificar, parou de estudar sistematicamente as Escrituras, parou de fazer o bem, parou de perdoar, parou de pedir perdão, parou de ser humilde. É na sua, na minha, na nossa decadência espiritual que o inimigo se levanta. Ele não é bobo. Nós não estamos lutando com Zé Mané. Nós estamos lutando com um demônio que foi príncipe dos exércitos de Deus. Nós estamos lutando com um ser que está aí há milhares de anos matando gente. Que sabe como trabalhar sutilmente, que se transfigura, se possível, em anjo de luz. Que não tem como bater de frente conosco quando Jesus está na frente. Quando nós estamos bem com Deus, Ele espera nós estarmos mal com Deus. Porque é o único jeito. Lembra de Nabucodonosor? Ele cercou toda Jerusalém e não conseguiu entrar lá. Por quê? Capítulo 8 de Ezequiel revela isso. No capítulo 8, Deus levou Ezequiel lá no templo. E quando ele chegou no templo, ele viu em cima do altar a imagem de ciúme que provoca ciúmes. Nabucodonosor já estava lá, mas não pôde entrar, porque Deus não estava mais no altar, mas ainda estava dentro do templo.
Aí a segunda abominação foi que havia 25 homens virados de costas para o altar e adorando o sol, adorando mais a criatura do que o Criador. Com tudo isso, Deus ainda ficou lá. E Nabucodonosor não pôde entrar. Aí ele viu um buraco na parede com um homem fazendo um culto secreto, adorando imagens e réplicas pintadas na parede. E Nabucodonosor não conseguiu entrar. Por quê? Porque apesar de tudo isso, Deus ainda estava no templo. Aí quando Deus chega na porta e mostra para Ezequiel mulheres chorando por Tamuz, um Deus estranho, a Bíblia diz que Deus se retira dali e vai para o Monte das Oliveiras. Saiu do templo, saiu da cidade e foi para o Monte das Oliveiras. Nabucodonosor entrou? Não. Porque Deus não está no templo, não está na cidade, mas está perto. Quando Deus subiu nos querubins, que é o que está escrito lá no capítulo 8 de Ezequiel, ele sobe nos querubins e é elevado aos céus, a Bíblia diz que Nabucodonosor entrou. Vocês entendem? É a decadência espiritual que faz com que o inimigo se manifeste. O inimigo se manifestou por causa da decadência espiritual. Então, esse período de silêncio, Deus, inclusive, faz esse silêncio porque a humanidade está perdida, está no caos e está cada vez pior. Como nos nossos dias, está cada vez pior. Então, haverá uma manifestação de Deus. Qual será essa próxima manifestação de Deus? A retirada dos seus filhos dessa terra. O que nós aguardamos. Aí, na página 30, aí, ó, período pérsico, que vai explicar. Aí é histórico, irmãos. A gente só estou passando por cima, porque vocês têm aí o conteúdo. É histórico. No período pérsico, que se encerra 430 a.C., a Judéia era uma província da Pérsia, né? E continuou a ser por 100 anos. Os reis persas, está aí, Artaxerxes, Xerxes, Dário, e assim sucessivamente. As características do período pérsico é prevista por decadência espiritual, desenvolvimento do poder do sumo sacerdote, ok? Muito poder para o homem, muita honra para o homem, pouca coisa para Deus. Não é mais ou menos isso que a gente vê hoje na igreja? Nas nossas igrejas. É muito poder endeusando homens, endeusando pessoas, idolatrando homens. Parece que a palavra do pastor é mais forte do que a de Deus. Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque foi isso aí que levou à decadência total da nação de Deus. Aí nós temos o período grego, na história do Antigo Testamento, que encerrou com o cativeiro da Síria. Então entra o período grego, impôs o reino do norte. Está entendendo? A subsequência do cativeiro babilônico vem com esse período grego. Os tempos e significância de Alexandre o Grande. Aí eu tenho uma história de Alexandre, na página 30 aí. Aí vocês vão conhecer sobre Alexandre, quem foi ele, qual a participação dele. Inclusive o último versículo do capítulo 4 do livro de Malaquias. O verso 6, que é o último versículo. Que diz: e converterei o coração dos pais ao filho e dos filhos aos pais. Aquilo se dá por um fator de Alexandre ter desrespeitado seu pai diante de toda a nação no evento que teve lá. Isso fez com que aquele mau exemplo tornasse uma cultura no meio dos povos. Por isso que Deus disse assim: eu vou enviar o meu filho para que ele converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Houve uma divisão, porque Alexandre desrespeitou o seu pai na frente de todos. E aquilo se tornou uma cultura, se tornou um vício entre o povo, e Jesus já estava programado nesse quesito de vir para resolver essa situação da unidade da família. Aí nós temos aí a origem de Alexandre, que ele era filipino de Filipe de Macedon, ok? As conquistas de Alexandre, todas a conquista do governo Grécia, que destruiu a Pérsia, por 50 vezes isso aconteceu. Aí vem os anos, como ele penetrou na Ásia Menor, como ele entrou em pouco tempo, com 22 anos de idade, é o que ele tinha, com 22 anos de idade, ele conquistou Sardo, Mileto, Éfeso, Helicárnio e mais algumas outras províncias, certo?
Então, nós tivemos aí no governo de Alexandre o Grande coisas profundas e tremendas. Foi um grande guerreiro, historicamente falando. A resistência do Egito, mas que foi dominada por ele, ou seja, ele venceu todas as nações desse período. E aí tem um breve histórico que vai até a influência de Alexandre sobre as vidas, sobre as pessoas, né? O estabelecimento do comércio, da cultura, de até. Então, nós temos a história da sua influência na cultura, no desenvolvimento comercial, nos negócios, e tem a questão de Alexandre e Antíoco, que é outro, foi uma questão terrível. Após a morte de Alexandre, começou a luta para o controle do império. E aí nós vamos ver uma luta tremenda que veio ao fracasso posterior lá na frente da Grécia. Atos de Antíoco Epifânio. Esse camarada aqui era conhecido como o Louco. Então, tudo isso é história, irmãos, que está aí nas páginas. Nós estamos na 34 aí agora. Nós vamos ver aí que ele tinha um sacerdote, era guiado. Toda a guerra, toda a participação até então, tinha um caráter religioso. Todas as nações, seja ela pagãs ou a nação de Deus, a nação divina, tinha a questão espiritual no meio. Eles consultavam seus sacerdotes e aquela coisa toda. E pelos conselhos, eles iam subjugando as outras nações. Então, no período histórico, nós vamos ver aí. A revolta dos Macabeus, na página 35, que isso deve ser estudado por vocês aí, depois vocês dão uma olhada, lê essa história na revolta dos Macabeus, porque eles derrubam o período helenístico. E isso traz uma grande contribuição para os dias em que Cristo vai nascer. É isso que abre portões para outras nações estarem por ali, aquelas coisas todas estarem acontecendo, para que o Evangelho seja pleno, para que a coisa aconteça de uma forma grandiosa e plena. Então é muito importante saber sobre esse período, que é da família, o período dos Macabeus e da família de Matatias, que junto com a sua família, eles encabeçam uma revolta, uma revolução na época, e destrói, né, algumas nações ali, e tira o jugo do período helenístico, que foi um período muito tremendo. A significância da opressão da Síria e revolta dos Macabeus. Tudo isso acontece por causa dessa opressão da Síria, né? A Síria é um antigo inimigo do povo de Deus, cujo não tem nada a ver com os Macabeus aqui. Porém, como eles também estão subjugados, porque quando se fala de cativeiro, a gente vê só Israel estava no cativeiro. Não, muitas nações estavam no cativeiro. E algumas delas resolveram se revoltar, se levantar. Dentre elas, essa família de Matatias, que veio no período dos Macabeus. Isso intensificou o desenvolvimento dos dois movimentos que se tornaram os fariseus e os saduceus. Olha aí, irmãos. No período dos Macabeus, nasce os fariseus e saduceus, que são os mais conhecidos na nossa Bíblia, inclusive. Quando nós olhamos as encrencas que os fariseus arrumavam com o nosso Jesus, com a igreja, com aquela coisa toda, era ali. E foi nesse período, o desenvolvimento veio lá de trás, no período em que é Bíblia, né? E nós olhamos esses grupos como grupo purista e nacionalista, ou seja, os puritanos e os nacionalistas, os patriotas. Na verdade, eles falavam de uma questão religiosa, mas não tinha nada de religiosa. A hipocrisia já era o fundamento deles. Eles não estavam nem aí para a questão religiosa. Eles queriam o viver pleno, materialmente falando. Mas não tinha nada a ver com religião. Ou seja, a adoração a Deus era só um pretexto. É como nós falamos hoje, usa Deus, usa a Bíblia para poder ter um conforto, alguma coisa parecida. Então, é terrível isso. Os fariseus é isso aí. Vocês podem notar que quando eles começaram a debater com Jesus, só hipocrisia. A hipocrisia traz hipocrisia. Por trás eles estavam mandando prender e matar a gente, participavam de coisas terríveis, mas queriam dar lição de moral nos outros. Se vestia daquela santidade que eles mesmos não tinham. Isso é o pior peso, irmão. É quando a pessoa quer mostrar para os outros uma coisa que ela não é.
E nós temos muito disso hoje na igreja. Se a gente for olhar quantos travestidos aí, a gente fala, nossa, aquilo ali é um homem de Deus. Quando você vai ver, está mais sujo do que pau de galinheiro. Coisas terríveis. E geralmente essas pessoas, sabe o que os fariseus nos ensinam? Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Essas pessoas que arrotam muita santidade, que cobram muita coisa dos outros, pode pesquisar a vida deles. Geralmente a gente fala daquilo que a gente vive. Quem usa, cuida, diz os antigos. Lembra desse ditado? Quem usa, cuida. Você vê um cara batendo muito numa tecla, começa a pensar, dá uma observada legal, você vai ver que nós temos costume de julgar os outros pelas nossas próprias fraquezas. Na verdade, são pelas nossas próprias fraquezas, porque virtudes nós temos poucas, irmãos. As virtudes que nós temos são inseridas pelo poder do Espírito Santo. Nós só somos pessoas boas pelo que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida, pelo que Deus está fazendo. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Deus. A gente só consegue fazer algo, nós só somos bons quando temos que fazer alguma coisa boa. Porque a Bíblia diz que quem disse isso foi Deus. Deus disse o homem é mau desde o princípio. As coisas boas que existem hoje dentro da nossa vida são causadas pela presença de Deus através do Espírito Santo em nós. É Deus que está nos transformando em pessoas boas, porque o homem é mau. Tira Deus da gente para ver. Você já imaginou você sem Deus? O que seria? Eu não estou falando de derrota nem nada. Que tipo de gente nós seríamos sem Deus, irmão? De toda a luta que nós passamos aí, tanta afronta, humilhação, perseguição,